Fala pessoal, bom, hoje no vídeo de hoje nós vamos tratar da parte de retenções tributárias em notas fiscais. Muita dúvida aí em relação à retenção ou não retenção, qual o tipo de serviço que deve fazer a retenção, se tem INSS, se tem ISS, se tem IR, se tem os 465, enfim, muitas dúvidas aí em relação à questão de notas fiscais. E a quem se destina? Se destina para empresas em geral, né? Empresas que costumam receber muito volume de nota fiscal e acabam enviando para o contador, às vezes até no momento de vir a pagar o fornecedor, acaba tendo dúvidas se tem que pagar o valor cheio, se tem que tirar alguma retenção, porque às vezes o próprio fornecedor ele acaba não destacando corretamente as retenções tributárias. E aí fica nesse impasse. Aí muitas vezes acaba mandando para o contador demora para responder, paga cheio, depois quando vai a nota para o contador manda as guias e aí vira aquele bolo, né? Então é mais para ficar um pouco mais esclarecido essa parte de retenções aí. Então, tanto para empresas como até para escritórios, a parte de tributos, né? Que faz a parte fiscal, vai para elucidar bastante aí quando pegar uma nota fiscal, seja onde venha a ter retenções de ISS e INSS, seja retenções técnicas. Então ela vai dar uma visão um pouco mais ampla aí e vai facilitar no dia a dia e para pessoas jurídicas em geral aí que tenham interesse aí em saber um pouco mais da parte de retenções tributárias. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a introdução? Orientar de forma simples e clara quanto à obrigatoriedade da retenção de alguns impostos em notas fiscais recebidas de terceiros. Até para fazer um exemplo de forma simples e clara, até nessa parte de retenções, porque muitas vezes o próprio prestador de serviço ele desconhece da retenção. Então isso vai acabar facilitando. O nosso objetivo é que facilite vocês no dia a dia, até quanto ao recebimento e até também, se você é um prestador de serviço, a emitir a sua nota da maneira correta, caso tenha determinada retenção ou não, ok? Sabendo que a retenção ela é muito ampla, então a gente vai dar uma simplificada até para o vídeo não ficar muito exaustivo, depois ele fica muito cansativo, mas é dar aquela amplitude assim de uma forma bem genérica aí e bem simples e clara para facilitar aí no dia a dia, tá bom? Então nós vamos falar do ISS, do Imposto de Renda, da CSRF. CSRF nada mais é que os 465, que é o PIS, COFINS e a contribuição social, o tratamento dos valores retidos e o INSS, que é parte mais aí da construção civil, mais onde envolve mãos de obra. A empresa optante pelo Simples Nacional tem retenção de INSS e o consulta de empresas optantes pelo Simples Nacional, que nós vamos deixar depois o link lá no nosso vídeo, ok? Muitas pessoas acham que só pelo fato da empresa ser Simples Nacional, ela não tem a retenção de INSS. Então, muitas que eu digo são uma grande variedade, só que elas desconhecem que tem sim a retenção de INSS, principalmente serviços da construção civil. Se você hoje na construção civil, você dentro da apuração, você tem vários anexos. Você tem o anexo 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Construção civil, ele tem um anexo específico, que é 702, que é o da construção civil. E aí, se você tiver sendo optante pelo anexo 3, o anexo 3 ele dispensa da retenção do INSS. Por quê? Porque o INSS já está dentro do DAS. Agora, se você recolhe pelo anexo 4, então ele é obrigado a fazer a retenção do INSS. Por quê? Porque lá não tem o INSS englobado na apuração do Simples. Você pode observar, se você faz a apuração, se você recebe uma guia, se você é da construção civil optante pelo Simples, se você recebe com o INSS na guia, você não precisa fazer essa retenção porque você já está pagando dentro do DAS. Só que tem uma observação. Quem é do anexo 3 ou quem é do anexo 4, vocês têm que prestar muita atenção nisso porque isso é muito perigoso, tá?
Anexo 3 geralmente são os serviços de pequena reforma, onde você não é empreiteiro, diferente do anexo 4, quando você é algum empreiteiro de obra, presta serviço grande para obra de construção civil. Então aí tem essa diferença aí. Geralmente quando você tem uma consulta dos QNAIs, onde você joga o QNAI e ele dá qual o anexo que você está enquadrado. E aí em cima disso aí você consegue ter uma visualização melhor aí, tá? De qual anexo que é, para não fazer o enquadramento correto, para não ter problemas futuros perante o fisco lá na frente, tá? Vamos falar sobre tabelas de retenções na fonte, pessoal. E depois nós vamos chegar em exemplos práticos aí. Eu separei 5 modelinhos de notas, tá? Serviços técnicos sem retenção, INSS retido sem retenção de ISS, serviços técnicos com retenção, ISS retido sem retenção de INSS e ISS retido sem retenção de INSS aí, tá? São aí, a gente tem 4 casos aí, 5, né? Na verdade, e aí eu vou mostrar para vocês. Observa que não é tão simples assim a parte de retenções. Simplesmente emitir uma nota e está tudo certo. Não é, porque se você fazer uma nota errada, você pode ter problema lá no fisco, lá na frente. Principalmente se o tomador ele considerar ou não essa parte da retenção e depois você se apropriar isso no momento da apuração, tá? Às vezes você destaca uma retenção achando que deve ser retido, entre aspas, e não é. E aí você, na sua apuração, você acaba fazendo a dedução disso, pagando apenas a diferença no seu imposto devido, e quando o cliente vai te pagar, ele te paga sim as retenções, ou seja, você está fazendo apropriação indébita, e isso pode levar a um problema grande lá na frente. Obrigatoriedade da retenção do ISS. De acordo com o artigo 3º da Lei 13.701 de 2003, o serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento do prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas seguintes hipóteses descritas nessa mesma lei, quando o imposto seria devido no local. E aí o que acontece? Ele começa a trabalhar com vários códigos abaixo, 304, 702, 705, geralmente serviços aonde você desloca, você não executa dentro do seu estabelecimento, você é obrigado a fazer o serviço fora, no local da obra. Então, essas questões aí você tem que fazer a retenção do ISS, o ISS é retido no local da obra, tá? Geralmente muitos aí, coisas da construção civil principalmente, e vigilância e limpeza também. E aí, claro que há uma lei, a Lei Federal 116, ela trata da obrigatoriedade da retenção do ISS sobre a legislação do ISS. Ela é uma lei federal, porém, cada município ela tem sua particularidade quanto ao tratamento do ISS. Então, se você, geralmente quem é da construção civil e vai fazer uma obra em determinado município, você nunca siga essa lei federal, essa 116, porque embora ela seja uma lei que deveria ser aplicada para todos os municípios, cada município tem sua exceção. Então, principalmente em questões de alíquota do ISS e da base de cálculo, que geralmente na lei 116 ele vai falar que a alíquota é 5%, mas cada prefeitura ela segue sua legislação. Então, pode ser que o ISS lá seja 2%, seja 5% que aceita abatimento e aí por diante, tá? Então depois vocês dêem uma olhadinha nessa lei 116, mas na parte da retenção, a obrigatoriedade dos tipos de serviços que são obrigatórios fazer a retenção, todas as prefeituras seguem esse padrão, tá? A base da lei 116, ela é aplicada para todos os municípios, seguem essa mesma norma aí. A mais o que eu friso aí é parte de alíquota do ISS, base de cálculo, questão de ter obrigatoriedade de cadastro, enfim, essas situações aí à parte, tá? Bom, e no mais, a legislação vai determinando quanto aos códigos de serviço que indica a obrigatoriedade da retenção do ISS no local da obra, certo? Então vamos continuar e aqui vai dando continuidade. Além do serviço da construção civil, também tem a questão de limpeza, vigilância também,
andaimes e mais alguns outros códigos. Porque isso entende-se que você é obrigado a fazer o determinado serviço no local da obra. Então não tem como você fazer dentro do seu estabelecimento, por isso que acaba tendo essa obrigatoriedade da retenção. Aí vai falar, mas eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu presto o serviço do 702 da construção civil, porém eu não preciso fazer a retenção porque eu já recolho no meu DAS. Não é assim, tá? Quando você faz a apuração do seu DAS, lá no anexo que você foi enquadrado, você tem a opção de marcar serviços prestados no anexo X com retenção ou substituição tributária do ISS. Se você fez algum serviço onde tem a retenção do ISS e você destacou, quando você for fazer a apuração, você vai ter que colocar nesse anexo que determina que o serviço foi retido, para quê? Para que quando você apure o seu Simples Nacional, ele não venha cobrando o ISS novamente, porque senão você vai pagar 2 vezes o imposto, tá? Então muitas pessoas confundem essa questão e é uma coisa assim, um pouco de lógica, tá? Porque no momento que você sofre a retenção, você não tem que fazer novamente o destaque, você só tem que enquadrar no anexo correto, tá? Para não ter nenhum problema. E aí são mais alguns códigos de serviço. Esse eu acabei tirando da Prefeitura de São Paulo, tá? Poderia ter pego da 116 da Lei Federal, mas como segue um padrão aqui, acabamos não vendo essa necessidade aí, tá? Até porque nós vamos fazer um exemplo prático depois com as notas fiscais nessa apresentação aí. Mais alguns códigos de serviço, onde exige a retenção. E agora nós vamos cair na obrigatoriedade da retenção do IR. Agora a gente começa a falar de retenções técnicas. Aqui já foge um pouco do ISS, tá? Que é devido no local da obra, tá? No local onde está sendo executado o serviço. Retenções de IR, ele engloba mais serviços técnicos, tá? Então, por força da lei, do decreto 3.099, o 647, ele elenca os tipos de serviços que estão sujeitos à retenção do IR. Na verdade, essa retenção do IR é uma retenção de um percentual pequeno, que depois ele vai ser compensado na sua apuração do imposto devido, tá? Então, a legislação ela determina que você faça a retenção disso, tá? E você, na sua apuração, você vai poder fazer a compensação desses valores retidos na fonte. Aí depois vocês deem uma olhadinha nesse artigo 647 desse decreto, onde vão estar os serviços elencados aí para retenção, tá? Mas alguns chamam atenção: advocacia, análise técnicas, arquitetura, auditoria, biologia, consultoria, desenho técnico, elaboração de projetos, serviços de engenharia em geral. Ou seja, serviços técnicos em geral. Ele aí já não se associa com o ISS, tá? Um acaba fazendo distinção do outro. Geralmente, se você observar no exemplo que nós vamos dar das notas fiscais, quando há retenção de um, não tem o outro, porque ele acaba não sendo caracterizado como um serviço técnico, um serviço de mão de obra. Não tem como ter serviço de mão de obra e técnico junto, tá? Geralmente são distintos aí, e onde tem a retenção de um, não acaba tendo a retenção do outro. Claro que tem alguns prestadores que têm o entendimento que tem que ter retenção de tudo, mas também, se vier fazer a retenção de tudo, você não vai ser penalizado por isso, porque você está antecipando algo onde o tomador vai estar retendo o que está na nota, e na sua compensação, na sua apuração futura, você vai estar fazendo a compensação desses impostos aí, tá? E aí mais alguns tipos de serviço aí que determina aí a retenção. Praticamente quase todos os tipos de serviços que são prestados exige alguma retenção, seja do ISS, seja do INSS, seja dos 465, tá? É difícil você ter alguma prestação de serviço que você não tenha retenção de impostos, tá? Mas aí hoje, no caso da tributação do Simples Nacional, alguns tipos de serviço você acaba não tendo a retenção por causa do tipo da tributação, tá? Mas se você for
de algum outro regime tributário, dificilmente você não vai ter uma retenção, não vai sofrer alguma retenção, alguma obrigatoriedade de retenção na nota fiscal. Observa que os serviços eles são bastantes, né? É bem extenso a lista dos serviços que são prestados e que exige a retenção. Obrigatoriedade da retenção dos 465. Restrição normativa 459/2004. E aí ele determina também que faça a retenção dos 465, que é 1% da CSL, 3% do COFINS e 0,65% do PIS. O que acontece? Um puxa o outro. Quando tiver serviços técnicos, onde você vai ter que fazer a retenção do e-mail, 99% dos casos você tem que fazer também a retenção dos 465, porque um é puxado com o outro, com exceção de um ou outro tipo de atividade onde você só vai ter os 465 ou você só vai ter o IR, no caso se você for do Simples Nacional, tá? E aí ele mostra também nesse artigo 1º aqui, dessa seção normativa, os tipos de serviços que exigem a obrigatoriedade da retenção dos 465. Observa também que aqui nos 465, além de serviços técnicos, que você tem que fazer a retenção, tem também um pouco serviços voltados mais à mão de obra, que é o caso de manutenção, conservação de edificações, segurança e vigilância e os demais profissionais relacionados no artigo 647, que é o que o artigo 647? É aquele da obrigatoriedade da retenção do IR, ou seja, todos os serviços que estiverem elencados no artigo 647 do Decreto 3.000, além da retenção do e-mail, é obrigatório fazer a retenção dos 465, tá? E além disso, você tem que também fazer a retenção dos 465 nessas outros tipos de atividade também, que são citados nessa instrução normativa, ok? Dispensa das retenções dos 465. Hipótese que não haverá retenção. A retenção de que trata o artigo 1º não será exigida nas hipóteses. E aí tem as opções. Observem que o que chama atenção é o que eu falei um pouquinho antes, empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. Não deve ser destacado 465. Apenas quem é optante pelo Simples Nacional, serviços técnicos, onde exige a obrigatoriedade da retenção, caso você não fosse tributado por esse regime tributário, você só destaca 1,5% de R quando atingir a base dos R$10, né? Do DARF, porque abaixo desse valor é dispensado o recolhimento. Não destaca retenções dos 465 empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, ok? É só 1,5%, só apenas o imposto de renda. Tratamento dos valores retidos. Valores retidos na forma do artigo 2, segundo, eles serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção relativa às respectivas contribuições, ou seja, foi o que eu falei lá atrás. Se você destacou na nota fiscal parte de retenção, vamos supor, você tem uma carga tributária, vou dar um exemplo. Hoje, a carga tributária do lucro presumido é 16,33, tá? Em média, tá? Vamos dizer que você tem a retenção na nota. Desses 16,33, você destaca apenas um percentual nas notas fiscais por obrigatoriedade de lei, tá? Você vai destacar 1,5 os 465. Dos 16,33, quando você for apurar, você vai estar compensando esses impostos retidos. Você vai estar compensando, então, 6 ponto alguma coisa aí. Você só vai pagar a diferença na sua apuração. Prestem muita atenção nisso, porque tem muitas empresas que falam assim, pô, eu estou pagando imposto adoidado, porque eu já destaco a retenção na minha nota e ainda tenho imposto devido. Não, não é assim. Quando você destaca o imposto na sua nota fiscal e você automaticamente sofre a retenção e recebe a menor esse valor, você já sendo considerado essas retenções, quando você for apurar o imposto devido, seu contador for apurar o imposto devido, ele é obrigado a fazer essas compensações do seu imposto devido, ele vai diminuir esses valores que foram retidos, tá? Até porque você recebeu a menor, né? Você recebeu considerando essas retenções, então você só vai pagar a diferença, ok?
Agora chegamos na parte de serviços sujeitos à retenção do INSS. Serviços de mão de obra, né? Praticamente aí já diz onde envolve a mão de obra. Limpeza, vigilância, construção civil, serviço de natureza rural, extração de produtos, digitação, que compreende a inserção de dados em meio informatizado, preparação de dados para processamento, ou seja, serviços onde você tem mão de obra, onde é obrigatória a sua mão de obra, não chega a ser serviços técnicos, tá? Serviços técnicos não tem retenção do INSS. Empresa optante pelo Simples Nacional tem retenção do INSS? Empresas optantes pelo Simples Nacional têm retenção do INSS nos casos em que prestam serviço de cessão de mão de obra, empreitada, subempreitada, locação. Anexo 4. Caso de destaque. Caso não tenha destaque do INSS, solicitar declaração de dispensa. Aqui muitas empresas aqui que apuram pelo anexo 4, geralmente construção civil, né? Que foi o que eu falei um pouco lá atrás. Geralmente, anexo 4 é obrigado a fazer a retenção do INSS. Caso ele apure pelo anexo 3, ele tem que mandar uma declaração de dispensa, informando que apura pelo anexo 3 ou ele, na própria nota fiscal, ele faz essa observação. Caso contrário, você tem que fazer a retenção do INSS. Sou do Simples, não tem que reter. Tem sim. Anexo 4 é obrigatório fazer a retenção do INSS. Se você está nesse anexo, você tem que fazer a retenção. Claro, salvo exceções aí no caso de apresentação da declaração aí de dispensa aí. Consulta de empresas optantes pelo Simples, nós vamos colocar no link lá em nosso vídeo. E aqui mais uma parte aí um esboço que a gente fez, alguns códigos de serviço, 303, locação, o que sofre retenção? Sofre retenção de ISS? Sim. IR, CSR? Não. Seção de andaimes, construção civil, o que sofre de retenção? ISS e INSS. Serviços técnicos? Não. Elaboração de planos diretores, sofre retenção de ISS e INSS? Não, porque não é mão de obra, é serviço técnico. O que cabe de retenção? IR e CSRF. E assim alguns códigos aí vocês vão poder visualizar aí quantas vezes forem necessários, aí for necessário, tá? Para fixar aí na memória de vocês aí. E aí, com isso aqui, vocês vão eu acredito que vai ajudar bastante aí no momento que vocês forem emitir uma nota, pagar algum fornecedor, até na hora de apurar alguma questão de retenção, se tem ou não, isso já vai facilitar bastante, tá? E aí mais alguns códigos de serviço, mostra o que tem e o que não tem. E aí chegamos na parte de nota fiscal. Vamos à parte de nota fiscal agora. Observa que a gente pegou uma nota fiscal de prestador de serviço. Ele presta serviço de engenharia, serviços técnicos. Ele não fez nenhuma retenção na fonte. Só que está correto isso? Está correto. Por quê? Porque ele é optante pelo Simples Nacional, tá? Então, Simples Nacional não faz destaque nenhum, tá? Você só faz a retenção se você for do Simples, tá? Caso você seja optante pelo Simples e receber alguma nota fiscal de terceiros com retenção, se tiver destaque de retenção dos 4,65 do 1,5, você só tem que considerar 1,5% da retenção. Você só faz essa retenção, os 4,65 é dispensado. Então, muita atenção, tá? Se você é prestador do Simples, você não destaca nenhuma retenção na causa de serviços técnicos. Porém, se você é optante pelo Simples e está recebendo alguma nota com retenção, você só considera o IR, os 4,65 é dispensado a retenção, tá? Por quê? Porque você não tem onde compensar isso, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já estamos com a nota fiscal de prestador de serviço da construção civil, tá? Ele colocou o município da prestação é Uberlândia e a obra é Uberlândia. O que ele destacou? Apenas a parte do INSS. ISS ele tem que recolher? Não. Embora o ISS devido ele seja no local da obra, prestador e local da obra estando no mesmo município não é obrigado a fazer retenção. Por quê? Porque o prestador já vai estar recolhendo o ISS no local do município da obra,
Então não há essa obrigatoriedade. Você só faz a retenção do ISS quando você fazer a obra em outro município. Então aí no caso você só teria o INSS. Observem aqui que ele fez a retenção certinho e ainda ele é optante pelo Simples Nacional, ou seja, ele mesmo já se declarou que ele é anexo 4 e fez a retenção de acordo aí no percentual exigido. Agora nós temos outro aqui, onde o prestador de serviço, serviços técnicos, e aí ele não é optante pelo Simples Nacional e fez o destaque das retenções de acordo. O IR e os 465, que é a CSL, o PIS e o COFINS, ou seja, nota fiscal de acordo. E a próxima aí que nós vamos ter é de uma empresa de fora que prestou serviço em São Paulo, ou seja, local da prestação São Paulo e ISS devido em outro município. O ISS foi considerado retido, serviço da construção civil, e aí ele não colocou o INSS. Por quê? Dispensado da retenção conforme artigo 120, tá? Então, esse aí também está de acordo, porque ele colocou a dispensa, legal. Beleza? E aí, mais uma nota fiscal, também da construção civil, onde tem a retenção do ISS e não tem do INSS, tá? Obra é fora de São Paulo, lá em Uberlândia, fez o destaque da retenção, colocou certinho o local. E aí, ele também é dispensado da retenção do ISS. Observe que naquela nota anterior, o artigo era outro, tá? Esse aqui, ele já colocou que a empresa é da lei empresa enquadrada na lei complementar 123, que é do Simples Nacional, e não vai sofrer retenção porque está no anexo 3. Então, aí ele é dispensado de fazer a retenção do INSS considerando apenas o ISS. Então, pessoal, mais essa parte das notas fiscais, vocês vão poder ver quantas vezes for necessário aí, ela vem mais para dar uma elucidada melhor nessa questão de interpretação de retenções de notas fiscais, porque há muitas dúvidas acerca disso aí, tá? Tanto de empresas que emitem notas fiscais, como quem recebe, principalmente empresas do Simples, quando tem que fazer uma nota, às vezes eles não conseguem entender, pô, eu faço uma nota fiscal, eu sou serviço técnico, não tenho que destacar nada, mas eu acabo recebendo nota fiscal e eu tenho com destaque para eu fazer. Não, não é bem assim, você só vai considerar a retenção apenas de um determinado imposto, tá? No mais, aí você está dispensado. Então é só dar uma verificada aí nessa nossa apresentação que vai estar de forma simples e clara. Você vai poder ver quantas vezes quiser. Isso vai facilitar o dia a dia, tanto para quem recebe notas fiscais, para quem faz apuração de imposto, para quem faz emissão de notas e para os demais. E aí espero que tenham gostado aí dessa apresentação. A gente tentou fazer o mais curto possível e da melhor forma. E se você tiver interessado, temos o nosso combo aí, o combo em parceria com a Digiloc, onde temos a consultoria tributária, canal de notícias, sistema de digitalização e armazenamento em nuvens e tudo mais aí para você com o nosso combo aí, o link na bio. Tá bom? Até a próxima. Valeu!